Olá, investidor, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bora hoje comentar sobre os resultados do terceiro trimestre do Santander. Então fique conosco, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Aqui estamos com o resultado do terceiro trimestre do Santander. Para ter acesso a isso, nós vamos no site de RI do banco, santander.com.br/RI, em resultados, divulgação de resultados, terceiro trimestre, e clica aqui para baixar o informe do terceiro trimestre. Aqui uma rápida passada, no lucro líquido foi de 3,7 bilhões, aumentou 34%, essa comparação é ano a ano, 3 tri 24 contra 3 tri 23. Teve uma carteira de crédito ampliada em 6%, captação com clientes aumentou 4,9%, margem com clientes aumentou 8%, margem com o mercado não tem variação, custo de crédito recorrente diminuiu 0,6 pontos percentuais, índice de eficiência diminuiu 3,6 pontos percentuais. O índice de eficiência é quanto menor, melhor. E o ROI, que aumentou 3,9 pontos percentuais. Vendo aqui de uma forma mais detalhada os destaques financeiros, vemos que a carteira ampliada atingiu 663 bilhões, um recuo de 0,3% no trimestre, mais um aumento de 6,01 contra o 3 tri 23. O custo do crédito em 12 meses ficou estável de forma mensal e teve uma redução de 0,6% pontos percentuais com relação ao terceiro trimestre de 2023, atingindo 3,7% o custo de crédito. Temos o saldo das captações, 641 bilhões. O ROI, muito importante, como vimos, atingiu 17%. O banco voltando a uma rentabilidade boa, um aumento de 3,9 pontos percentuais com relação a setembro de 2023 e 1,5 pontos percentuais em relação a junho de 2024. Margem financeira atingindo 15 bilhões, aumento tanto na base trimestral quanto na base anual de 15,8%. Esse número é muito bom, que crescimento constante com o aumento do spread. As comissões totalizou 5,3 bilhões, aumentos tanto na base trimestral quanto na base anual. As despesas atingiram 6,5 bilhões de reais. Teve um aumento de 2,3% com relação ao segundo TRI 24 e um aumento de 5,9% com relação ao terceiro trimestre de 23. Uma evolução, um aumento nas despesas, porém em linha com a inflação. E aqui o lucro líquido de 3,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10% em relação ao segundo trimestre de 2024 e um forte aumento de 34,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Lembrando que as projeções de lucro do mercado estavam em volta de 3,5, entre 3,4 e 3,6 bilhões de reais no trimestre. Aqui é a evolução do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI vem aumentando desde o quarto trimestre de 2023, de 12,3 passou para 14,1, passou para 15,1 e hoje atingindo os 17%. Então, parece uma constante de aumento do ROI, que é muito positivo para o Santander. Aqui o lucro líquido também. Passou de 2,2 bilhões no último trimestre de 2023 para agora 3,6 bilhões, arredondando 3,7 para no
terceiro trimestre de 2024. Resultado de PDD. PDD é provisão para devedores duvidosos. Vimos que o Santander, assim como o Bradesco, sofreu, e principalmente com o calote das lojas americanas. Eles estavam aqui no ano passado com 4,3% de provisão e foi caindo consistentemente para 4%, para 3,8% no primeiro trimestre, depois 3,7% no segundo e agora estabilizou em 3,7%. Já não está ruim. Despesas com PDD. As despesas com PDD no terceiro trimestre de 2024 cresceram 2,5% em 3 meses e cresceram 4,8% no ano, principalmente em função da expansão das carteiras do segmento de varejo. Já o resultado com PDD totalizou 5,8 bilhões no terceiro trimestre. Houve uma pequena redução de 0,2% no trimestre por uma melhor performance de recuperação no crédito. Na comparação anual, houve um aumento de 4,7%, um pouco abaixo do crescimento da carteira de crédito no período. Então, o que ele quis dizer aqui? Que comparação com o mesmo período do ano passado, apesar de ter um aumento no resultado de PDD, que é esse aqui, versus esse aqui, esse aumento foi um pouco abaixo do crescimento da carteira de crédito. Então, a carteira de crédito cresceu mais do que o resultado com provisão. E eles baixaram 913 milhões de reais do PDD para prejuízo nesse trimestre, que é esses 913 milhões que viraram prejuízo, que não tem mais recuperação. O banco ressalta que tem sido mais rigorosos nos processos de recuperação de crédito, o que impacta o saldo de operações renegociadas, mas sem impactar os volumes recuperados. E agora o custo de crédito recorrente em 12 meses. Ele ficou estável, atingiu 3,7% e 0,6 pontos percentuais abaixo do ano anterior, devido a uma redução das despesas de PDD e ao crescimento da carteira de crédito. Então, uma diminuição das despesas com PDD e o aumento na carteira de crédito resulta em um custo de crédito menor para o banco. O índice de cobertura vem diminuindo, mas ele ressalta que essa redução deve-se principalmente à resolução de um caso de recuperação judicial de um cliente do atacado. Então dá para se perceber que não é uma coisa recorrente aqui, essa diminuição do índice de cobertura, que é outro importante indicador para bancos. Por fim, o índice de inadimplência, acima de 90 dias, muito importante. Finalizou setembro, o terceiro trimestre, em 3,2%, com pessoa jurídica em 1,7% e pessoa física 4,2%. Na pessoa física, está mantendo esse índice ao longo do ano, ao longo dos 12 meses. Só que na pessoa jurídica, há um claro aumento da inadimplência ao longo dos últimos 12 meses. E qual tipo de empresa que está aumentando a inadimplência? As pequenas e médias empresas, vejam aqui, que passou de 3,9% para 4,8% em 12 meses. Uma pequena preocupação. E as empresas do atacado devem ser empresas grandes, se mantém 0,1%, que dá uma subidinha, mas 0,1%. Então, as pequenas e médias empresas, que são as que mais sofrem com o aumento de juros, estão aumentando a inadimplência aqui no Santander. Aqui ele explica o índice de inadimplência, que atingiu 3,2% em setembro, que o índice de inadimplência da pessoa física está estável no trimestre, como vimos, e aqui, como vimos no gráfico, as pequenas e médias empresas atingiram um índice de 4,8% no período
concentrado especificamente no segmento de E1, empresas com faturamento anual de até 3 milhões de reais. E aqui, comportamento este parcialmente explicado pela carteira renegociada. Em grandes empresas, o índice alcançou 0,1%, com redução de 0,1 ponto percentual no trimestre, e estável no ano, se mantendo em patamares controlados. Sim, a inadimplência geral se mantém em patamares controlados, em 3,2%. Mas o que ele tinha ressaltado era esse aqui. Mas no geral está sim controlado, no geral está sim controlado. Beleza, gente? Então essa foi a pequena análise sobre os resultados do Santander. Vemos aqui que já tinha notícias no mercado logo de manhã. Santander com um grande resultado, excelente lucro. E esse resultado pode ser um indício de bons resultados para os bancos. Então vamos ficar ligados nos balanços que virão no decorrer desse mês de novembro. Então fique bem, bons investimentos, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!